Olá, muito bom dia a todos, aos amigos internautas que participam do Evangelho, da explanação do Evangelho online, do Centro Espírita Nosso Lar. Meu nome é Antônio Neto, sou trabalhador da Federação Espírita Piauiense. Primeiramente gostaríamos de agradecer o convite da nossa amiga Sueli, já está aí online. Ela fez o convite em nome do Centro Espírita Nosso Lar para a gente refletir sobre a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, itens 2 e 3, a vida futura. Né? Meu reino não é deste mundo, os itens 2 e 3, a vida futura. Então, muito obrigado mais uma vez, minha amiga Sueli, que trabalha conosco na Federação e também é trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar, de Teresina, lá na Avenida José de Santos e Silva. Primeiramente, a gente sempre tem o hábito de ler uma mensagem que está relacionada com o tema do assunto, para a gente se harmonizar, preparar a mente, preparar o corpo, neste momento que estamos impossibilitados momentaneamente de frequentar as casas espíritas, de assistir as palestras presencialmente, de tomar aquele passe tradicional, né? Mas, graças ao nosso bom Deus, Ele intuiu, inspirou os homens a desenvolverem as tecnologias, né? Dentre elas a internet, que nos possibilita, mesmo estando distante fisicamente, né? Mas estamos unidos em pensamento, em união, em sintonia, em vibração, voltado nossos pensamentos para Jesus, né? Tirar uma parte do dia para nos fortalecer, nos harmonizarmos. Né? E nesse momento é que a gente recebe as energias salutares, a gente se livra das energias deletérias, nós todos, pelo que passamos por problemas, seja quais forem, né? Todos nós que estamos aqui nesse planeta passamos por algum momento de aflições, de problemas, né? Então são nesses momentos que a gente se volta para Jesus que a gente recebe as energias salutares, as energias positivas, e vai se livrando das energias deletérias, né? A gente vai se desconectando com as aflições, com os sofrimentos, né? Então, a mensagem de hoje a gente escolheu do livro Pão Nosso, a série Fonte Viva, do Emmanuel, né, pelo médium Chico Xavier. O livro Pão Nosso, no capítulo 133, tem uma mensagem chamada O Grande Futuro. Antes da gente começar, de a gente continuar, eu gostaria de perguntar aos amigos como está o áudio, dá para ouvir direitinho, tá bom? Minha amiga Sueli deu algum retorno, minha amiga? O áudio tá bom? Como eu estava falando, livro Pão Nosso, da série Fonte Viva, capítulo 133, O Grande Futuro. Aí tá baixo, aqui o meu tá um máximo aqui, vou tentar falar um pouco mais alto, tá bom? O Grande Futuro. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o Mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana.
No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O Mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pôde endossar falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muita vez, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Emmanuel. Então, com essa mensagem muito esclarecedora, que o Emmanuel nos faz relembrar sobre a lei do trabalho, sobre a lei do progresso, né? A gente não deve estagnar, só se contemplar em orações repetitivas e decoradas, né? Mas a gente tem que fazer por onde. Então, gostaria de convidar todos, para quem quiser fechar os olhos, não para um ritual, não por ser um ritual, não por ser misticismo ou dogma, mas só a melhor conexão com a espiritualidade que está ao nosso redor, que está aqui junto conosco. Como o próprio Jesus falou, quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, ele também estaria presente. Então, vamos fechar os olhos, vamos agradecer a Jesus, amado Mestre Jesus. Agradecemos esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui, embora distantes fisicamente, mas estamos todos unidos em pensamento, em vibrações elevadas, na mesma sintonia, para que possamos fazer uma reflexão dos ensinamentos que tu nos deixou no seu Evangelho, esse roteiro, que possamos um dia segui-lo completamente, embora essa caminhada seja longa, mas tendo perseverança, resignação e fé que um dia a gente vai. Quanto menos perceber, seguir esses roteiros que tu nos deixou. Nos abençoa, nos inspira, nos intui e nos dá permissão para iniciar o Evangelho online na manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, a vida futura. Mas a gente gostaria de ler também o item 1, é tão pequeno, né, que os itens 2 e 3 eles vão complementar essa passagem que está lá na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 18, nos versículos 33, 36 e 37. Diz o seguinte: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir a Jesus sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vi a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João 18, 3, 36 e 37. Por essas palavras, Jesus claramente se refere
a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino, lá é que ele se encontra na sua glória, e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para apreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto. Como toda gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas,
da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui a seu mau grado reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Portanto, meus amigos, essas palavras de Kardec nesse item da vida futura nos faz refletir sobre nada mais, nada menos do que a reencarnação. Né? Muitos de nós ainda nos deparando em pleno século XX, né, com alguns de nossos irmãos que são verdadeiros combatentes da reencarnação. Mas não por outro motivo senão, acima de tudo, o medo. Né? O medo do desconhecido, que é natural. Todos nós, quando nos deparamos com algo que nós não temos costume, a gente sente aquele medo, aquele instinto de proteção, de conservação, né? Que é uma lei natural, é uma das 10 leis morais que Deus nos trouxe, né? Esse instinto de conservação. Mas quantos de nós que eu me incluo nesse que eu vou falar, quantos de nós que advimos de outras religiões, a maioria do catolicismo, né? Quanto de nós leu os evangelhos, a Bíblia, e a gente não entendia aquilo que estava escrito, né? Por quê? Porque a gente se atinha na visão de uma vida presente, de uma única encarnação. Então aquela leitura ficava, de certa forma, ininteligível, a gente não conseguia interpretar, não conseguia entender. E o que é que nos era passado? Nos era passado que apenas estava escrito aquilo ali e que era sagrado e que a gente tinha que acreditar e pronto. Né? Nós não tínhamos um raciocínio, uma lógica daquilo que a gente lia. Né? Por isso que a gente se depara com muitos dos nossos irmãos de outras doutrinas, que eles vão interpretar o pé da letra. Né? Mas o próprio Evangelho, aqui nos itens 2 e 3, ele fala que Jesus ele não achou correto, não achou ainda que a humanidade tinha capacidade de entender o que ele tinha por falar. Ele tinha que esperar a ciência evoluir para dar base de sustentação aos ensinos morais que ele tinha que trazer por completo. Portanto, ele apenas trouxe certas ideias, né? Ensinou, acima de tudo, por parábolas. Porque o tempo tinha que passar. A humanidade que estava naquela época, na infância, tanto moral como intelectual, Jesus, paciente, um espírito perfeito, nosso governador desse planeta, ele tinha que esperar a humanidade amadurecer para seus ensinamentos virem por completo. Né? Então, antes que Jesus visse em espírito mesmo, em pessoa, dar o testemunho dos seus ensinamentos, ele enviou seus precursores. Ele tinha que preparar o terreno. Então ele enviou Moisés para nos trazer um senso de justiça, que a humanidade até então nem sabia o que era um senso de justiça. Né? Então Moisés trouxe a lei de talião acima de tudo, olho por olho, dente por dente, porque naquela época a humanidade, muito antes da chegada de Jesus, só sabia das coisas materiais, não tinha ideia do que tinha por vir.
espiritualmente falando. Então Jesus veio depois e trouxe a lei de amor, né? Trouxe o amor acima de tudo. Ele ensinou que somos todos filhos de Deus, e ele resumiu os ensinos de Moisés, as leis de Moisés, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E depois veio o Espiritismo, que veio nos trazer a verdade, que veio revelar aquelas parábolas que Jesus trouxe. Ele veio revelar em linguagem direta e simples, para que nós não pudéssemos ter a desculpa de não ter entendido, como aqui mesmo falou. Até as pessoas mais simples, que não tiveram estudos mais aprofundados no seu dia a dia, têm a capacidade de entender o que o Espiritismo trouxe. Então Jesus, nesse encontro com com Pilatos, ele fala que o reino dele ainda não é deste mundo, né? Ele trouxe o testemunho da verdade. Mas, como a mensagem do livro Pão Nosso fala, ele diz que a atividade divina cessa jamais. Justamente no quadro da luta benéfica é que os discípulos incuspirão a própria vitória. A mensagem vai discorrer sobre algumas desculpas que nós mesmos inventamos, sobre cruzar os braços, sobre a maldade que ainda impera na Terra, né? Que ainda estamos ainda nesse estágio de planetas e provas e expiações, né? Estamos nesse processo de transição, tentando, né, adentrar o mundo de regeneração. E Jesus também ele quis falar também sobre isso. Naquele momento ainda não era o reino dele. Por quê? Porque o mal ainda se sobressai em relação ao bem. Que a regra é a maldade, que a regra são as ofensas, né? Mas que um dia esse reino seria dele, onde o bem se sobressaísse sobre o mal. O bem seria a regra e não a exceção. E o mal iria se acabar por não encontrar brecha em nenhum dos seus habitantes, tanto os encarnados como os desencarnados. E este momento está se aproximando, este momento está chegando. Depende de cada um de nós, né, nos regenerarmos interiormente. Cada um de nós fazendo essa reforma moral, esse esforço para conseguirmos evoluir, a soma das individualidades vai ser o coletivo. Então Jesus trouxe esse ensinamento, e que as nossas reencarnações elas são interligadas umas com as outras, né? A verdadeira vida é espiritual. Nós estamos aqui de passagem para evoluirmos, para progredirmos, mas que todas as nossas escolhas vão retornar para nós em algum momento, né? A lei de causa e efeito é o plantio e a colheita, né? Não existe privilegiados como os judeus pensavam naquela época, como o item fala, né? Os judeus acreditavam né, que eles se sobressaíssem, mas nas recompensas com os bens terrenos. Por isso que eles não acreditavam que Jesus seria o Salvador, que seria o enviado de Deus, porque eles acreditavam que esse Salvador, que esse Filho de Deus, o Salvador, seria aquele que viesse com seu exército para combater os outros, né, os outros países, as outras nações, e eles venceriam nessas guerras, né? Eles eram tinham um pensamento apenas terreno, material. Nunca imaginavam que as guerras que foi prometida pelos profetas, que as lutas seriam lutas internas, lutas morais, né?
entre as quais ainda hoje estamos tentando, lutando contra nós mesmos. E é isso que o Espiritismo, com seus ensinamentos, há 170 anos mais ou menos, veio nos trazer, né? Jesus mesmo disse que ele não trouxe a paz, mas a espada. Mas a espada da luta interior. Esse convite que a doutrina espírita traz da gente deixar de lutar contra o próximo, contra o semelhante, para lutarmos contra nossos próprios defeitos. Tirar a visão do próximo, né? O argueiro e a trave. Nós gostamos de criticar o defeito do nosso irmão pequeno, e o nosso, que é muito maior, às vezes a gente sempre cria uma desculpa, né? Sempre tem alguma coisa para atenuar nossos defeitos e de ampliar e de aumentar, intensificar o erro do próximo. Lembrando, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da caridade entendida por Jesus, que eles respondem que é a benevolência para com todos, o perdão das ofensas e a indulgência para com o defeito do próximo, como nós mesmos precisamos de indulgência. O verdadeiro sentido da caridade que Jesus nos trouxe foi esse. Ou seja, nós temos o nosso desafio moral é de ser indulgentes para com os outros, atenuar o bem, o mal que as pessoas têm, porque todas as pessoas, por pior criminoso que seja, é um estado passageiro, né? Nós somos compelidos a progredir. Então, um estado de maldade é passageiro. Um dia o criminoso não será mais criminoso. E por pior que o criminoso for, ele ama alguém, ele tem uma centelha de amor dentro dele, por mais que esteja se apagando, pequenininha, mas um dia vai se aflorar. E nós também não temos o direito de apontar o erro para ninguém, porque nós, quem sabe, cometemos erros piores no passado. Graças a Deus, Ele nos deu o véu do esquecimento para a gente não lembrar do passado, porque poderia nos aflorar o sentimento de remorso, de tristeza, de vergonha, né? Dessa forma, termos capacidade mental de caminharmos sem sentimento de culpa, né? E avançarmos para o progresso. Então, esse desafio é de atenuarmos os defeitos dos outros, porque nós todos temos muitos defeitos. Todo ser que está encarnado neste planeta de provas e expiações, não tem ninguém perfeito. Pelo contrário, nós estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Ou seja, nós temos mais defeitos do que virtudes. Momentaneamente. Um dia nós seremos espíritos puros, como aqui o nosso Kardec falou, né? Os judeus, eles acreditavam que os anjos eram seres privilegiados da criação. Deus escolheu seus eleitos e criava uns anjos já prontos. Ora, com os ensinamentos que nós já aprendemos, da doutrina espírita nos trouxe, como o cristianismo também já tinha nos dito, que Deus é justo. Lá no Livro dos Espíritos, no começo do Livro dos Espíritos, nas primeiras questões, nas primeiras perguntas, tem os atributos de Deus. E lá é nos dito que Deus é justo, é misericordioso, é bondoso e nos ama acima de tudo. Ou seja, se Deus é justo, as suas leis são justas. Nós que somos pais, mães, nós temos 2 ou 3 filhos ou mais. Nós temos esse senso de justiça,
nós tratamos nossos filhos de maneira igual, de maneira equitativa, de acordo com alguns, né, de acordo com o seu merecimento, né, mas acima de tudo nós dividimos o nosso, pelo menos é para ser, né? Nós dividimos o nosso amor para os nossos filhos de maneira igual, e Deus, que é justo e bondoso, acima de tudo perfeito, né, vai amar um filho a mais do que o outro, em detrimento do outro? Claro que não. Deus ama todos os seus filhos, todas as suas criaturas indistintamente. Deus não escolheu eleito. Deus criou todos da mesma forma, do mesmo ponto de partida. O que vai diferenciar um dos outros é justamente as escolhas. Mais uma lei moral é a lei de liberdade. Nós temos esse livre-arbítrio. Nós não somos robôs. Nós não somos obras prontas. Nós fomos criados lá do zero, simples, ignorantes, e pelas nossas escolhas, por essa liberdade que Deus nos deu de escolhermos nosso futuro, a nossa caminhada. Uns preferem o caminho da porta larga, a porta mais fácil de se ultrapassar, de se caminhar, a porta dos prazeres mundanos, dos ganhos materiais, a invigilância. Outros escolhem a porta mais difícil, que é a porta estreita, que é a porta da vigilância, a porta da, 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 da alta iluminação, por mais difícil que seja. Agora fica a pergunta, se fosse fácil, se essas conquistas fossem fáceis, a gente iria dar valor? Né? Tudo que vem fácil sai fácil. Então essa luta, essa constante vigilância dos nossos pensamentos e atitudes, nossa busca em nos melhorarmos pouco a pouco, foi o que Jesus nos ensinou. E essas escolhas, uns são rebeldes e outros não. Mas aí, como a gente citou no começo, é a colheita e o plantio. A gente está construindo a vida futura, a próxima encarnação, é agora. A colheita do futuro está sendo plantada agora, por as nossas escolhas. E tantas e quantas vezes escolhemos errado no passado. Eu desafio a fazer a escolha diferente neste momento. Os trabalhadores da última hora, estamos reencarnados neste momento de transição, de dificuldade, de desequilíbrio, de reajuste, não são à toa. Tantos espíritos quiseram estar neste momento reencarnados para evoluir, para dar sua parcela de contribuição para a evolução do planeta e do universo, e ainda não tiveram essa capacidade, né? Não tiveram essa oportunidade de estar aqui. Então, que possamos aproveitar essa encarnação, que possamos dar nossa parcela de contribuição. Lá no Evangelho também fala, lá no capítulo 17, capítulo 20, desculpa, os trabalhadores da última hora, tem um item chamado Os Obreiros do Senhor. Os trabalhadores de Jesus, que herdam do seu suor, sem esperar nada em troca, com amor, com fraternidade, serão pagos 100 vezes mais do que esperamos. E Jesus, nesse momento, está fazendo recenseamento desses trabalhadores. E quando o mundo de regeneração chegar, quando o reino de Jesus for este mundo, né, vai ser confiado a esses trabalhadores missões mais difíceis na seara do Senhor. Quem sabe qualquer um de nós, um dia seremos espírito protetor de outro espírito, seremos governador de um país espiritual, espiritualmente falando, governador de um planeta que o próprio Jesus falou
que nós seríamos capazes de fazer o que ele fez e muito mais. Né? Aqui o Kardec fala, um dia todos nós seremos anjos, como a própria música fala. Né? Então, essa fé no futuro, essa fé no porvir, essa construção dessa próxima reencarnação é construída é agora, o momento é agora. Né? Lembrando que o amor cobre a multidão de pecados. A encarnação mais importante pela qual todos nós passamos é agora. Porque nós podemos usar de maneira correta, de maneira bem feita, esse curto espaço de tempo em favor do bem, em favor do próximo. Nós vamos apagar a multidão de erros que fizemos anteriormente. E nós, graças a Deus, não lembramos. Mas essa lembrança é relativa. No momento que nós estamos descansando o corpo, nosso espírito vai, de acordo com a nossa sintonia, ele vai estudar, ele vai receber conselhos, ele vai ser relembrado dos compromissos que nos comprometemos antes de reencarnar. Então, fica essa reflexão, já encerrando aqui, já está ultrapassando mais de meia hora, esse convite da construção do bem, do futuro. É agora, o momento é esse. Né? Não vamos protelar mais como protelamos muitas e muitas vezes atrás. Lembrando que não importa a quantidade, não importa o quanto de tempo nos comprometemos em favor dos outros. Uns têm um tempo de 1 hora, uns têm um tempo de 1 tarde, outros de 1 dia. Mas que esse tempo seja dedicado com amor, acima de tudo, fazer o bem por fazer, sem esperar nada em troca. Lembrando lá do óbolo da viúva, aquilo que a viúva deu, por mais pequenino que fosse, mas que foi desprendido do seu necessário. Né? Aquilo fez falta a ela, mas ela deu com tanto amor, com tanto carinho. Aos olhos de Deus foi maior do que o rico que deu do seu supérfluo. Então, que possamos dar o nosso tempo, por menor que for, mas esse tempo ser dado com dedicação, com amor, por fazer o bem por fazer, lá na regeneração vai ser nos levado em conta. Né? Então, meus amigos, gostaria de agradecer a todos a presença, estamos aqui juntos, refletindo sobre a vida futura. Eu convido a todos a fazer a prece final, para agradecer essa oportunidade e pedir as bênçãos para superarmos os obstáculos que com certeza vão aparecer nas nossas vidas. Senhor Jesus, nosso governador espiritual deste planeta, te agradecemos esse momento de reflexão, que falamos dos teus ensinamentos, e que possamos colocar em prática aquilo que a gente aprende na teoria. Que possamos pouco a pouco colocar na nossa rotina diária esse roteiro maravilhoso que tu nos deixou, que foi o teu Evangelho. Que possamos também lembrar das pessoas doentes que estão nos hospitais, que estão sofrendo pela essa pandemia, que possam ser curadas em corpo e em espírito. Protege os profissionais de saúde que estão cuidando das pessoas doentes. Derrame as luzes espirituais nesse momento, salutares, benéficas, e que possamos nos livrar das energias deletérias. Desta forma, nos reequilibrarmos para superar os problemas, os obstáculos que acontecem no nosso dia a dia. Fica conosco, nos abençoa, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado a todos, muito obrigado, Sueli, pelo convite e até uma próxima oportunidade. Um bom dia a todos.